Bem-vindos a mais um vídeo, bem-vindos ao meu vlog. Neste vídeo eu quero-vos apresentar a carabina Gamo Hunter 440 IGT AES no calibre 4,5. Pessoal, se já gostaram, cliquem aí no botão gosto. Mais importante que tudo, inscrevam-se no canal, ativem o sino das notificações e sigam o vídeo até ao fim, que vale a pena. Esta Hunter 440 é uma carabina da série 1000 FPS da Gamo. Esta conta com uma coronha de faia envernizada, com um verniz em torno dos 30 a 40% de brilho. Uma coronha bem acabada, muito bonita, uma coronha de faia. Destra, não é ambidestra, esta coronha é destra. Na coronha está gravado IGT, trata-se então do sistema IGT da Gamo, que é um amortecedor de gás inerte, ou gás RAM, como é vulgarmente conhecido, uma mola de gás. Portanto, em teoria este sistema não perde potência durante a utilização, portanto ao longo do tempo não vai perdendo potência, e também não causa vibrações no disparo. Está equipada com o sistema RRR, que é uma plataforma para luneta ou mira telescópica, com o trilho de 11 mm. Portanto, esta mesa ou plataforma para luneta é uma tecnologia da Gamo que tem uma proteção anti-retrocesso ou anti-vibração. Isto o que é que acontece? Visa em proteger mais a luneta ou a mira telescópica, absorvendo mais o recuo e protegendo mais a mira. Inclusive tem um pino anti-recuo também, para que a mira não deslize para trás. Parece ser um sistema que funciona, claro que não é assim, não faz magia, mas ajuda bastante. Quem se lembram, eu quando apresentei a carabina, logo no início do vídeo, falei que ela era uma IGT AES, que é uma Airstripper. Ou seja, ela tem aqui um sistema de dissipação de ar, um Airstripper, elaborado, bastante elaborado, uma coisa assim fora do vulgar. Portanto, isto aqui isto é feito para dissipar o ar durante o disparo. É uma tecnologia nova. Eu até vos vou deixar aí umas imagens mais em pormenor do Airstripper. Se funciona ou não sei. Isso é só testando, comparando. Mas contudo, eu só quero falar aqui da carabina, apresentar a carabina. Portanto, eu vou-vos mostrar umas imagens em pormenor. E fica aí as imagens do... que ele é excêntrico, não é? Vamos dizer assim. Bem elaborado é. Agora se funciona, não sei. Como podem reparar, a carabina conta com uma alça de mira e não conta com massa de mira. Portanto, ela de origem vem com uma massa de mira. Esta não tem. Eu vou deixar aí uma foto para vocês verem como ela seria se caso tivesse. Porquê? Eu já vou aqui. O vídeo já vai longo e eu não disse isto. Essa carabina não é minha. Foi um inscrito do canal que se disponibilizou muito amavelmente para me permitir fazer este vídeo. Eu também precisava que eu lhe fizesse aqui uma manutenção preventiva na carabina. Depois também, quando acabei por abrir, percebi que ela tinha a bucha danificada. Portanto, ela foi lubrificada, foi removida as massas velhas e foi relubrificada. Foi colocada foi feito um polimento interno. Foi colocado uma bucha nova e agora vou partir para os tiros. Vocês mais à frente no vídeo vão ver os vídeos de agrupamento, os testes do cronógrafo, mas é só para vos dizer que ela não conta com a massa de mira instalada porque foi removida, mas ela de origem vem. Como eu já vos disse, eu vou colocar aí uma foto para vocês verem como seria se por acaso ela tivesse a massa de mira instalada.
Gatilho e guarda-mato. Portanto, o guarda-mato é em metal e o gatilho, a tecla do gatilho é em plástico, é um gatilho SAT que só tem ajuste no segundo estágio. Aliás, esta carabina, uma das coisas que veio para a minha mão para fazer foi mesmo fazer um ajuste mais fino, fazer um tuning no gatilho para que ele não fique com tanto arrasto no segundo estágio. Portanto, falando em velocidades de disparo, o site do fabricante informa que ela faz 386 metros por segundo no calibre 4,5 com os projéteis de PBA, os projéteis de alta performance. Já o comprimento, o site do vendedor informa que ela tem 112 cm e a velocidade de disparo no calibre 4,5 é 305 metros por segundo. Portanto, nós vamos fazer aqui um teste de cronógrafo e também de performance e vamos avaliar estes valores a nível de velocidade de disparo e de potência. Acompanhem o vídeo para esclarecermos estes pontos. Vamos então para os testes de agrupamento. Vamos verificar a performance da arma. Serão feitos os disparos a 25 metros. Já tenho aqui alguns chumbos. Aliás, eu vou experimentar estes chumbos. São 2 chumbos pesados e 2 chumbos de peso médio. Estou com uma boa esperança neste, que ele costuma ser um chumbo que agrupa bem em qualquer arma. Vamos ver. Em relação às condições da arma, ela tem aqui uma mira BSA 4x32, não tem ajuste parallax. Vou fazer os tiros assim, apoiado. Acompanhem aí o teste de performance da Gamma Hunter 440 AS IGT. Visto que os HN Barracuda até agora foram os melhores, eu resolvi repetir o grupo, mas desta vez fiz uma rápida correção na mira para fazer coincidir o POI com o centro do alvo. Vamos ver. Muito bem, para o teste de performance a 25 metros eu ensaiei 1, 2, 3, 4 chumbos. Portanto, os Exact tiveram este resultado. Vocês já devem ter visto. Os FTT, HN FTT, está visto que ela prefere chumbo pesado. O Exact Heavy JSB teve este resultado.
E definitivamente o que fez melhor grupo foi o Barracuda Match 451, atenção, 452, afinal estava errado, pensei que era 451. Portanto, este foi o chumbo que ela melhor resultado teve. Tem aqui um flyer, talvez me tenha entusiasmado, mas resolvi repetir e aqui já fiz 6, mas mesmo assim, é assim, se a gente começar a adaptar-se bem à arma, conseguimos bons resultados. A 25 metros com uma arma já com os 17, sensivelmente. Eu acho que é por aí, mas agora vamos partir para o teste de cronografagem. Portanto, para os testes de cronografagem, eu vou usar o chumbo que ela mais gostou, foi o Barracuda Match 452, e eu acho que já disse em outro vídeo, mas contudo vou reforçar. Quando temos uma arma no calibre 4,5, para aferirmos a potência dela mais exatamente possível, temos que usar chumbo de meia grama. Portanto, eu vou usar este aqui, que é o Exato Express de 0.51. Portanto, ele está lá muito próximo, é um chumbo bom. Portanto, vamos verificar se de facto ela tem os 24 joules que indica a marca. Portanto, em relação à velocidade, eu vou usar aqui um chumbo de alta performance, o chumbo PBA, o Gamo Letal, chumbo de plástico. Extremamente leve, ele tem 0.36, portanto 0.36, portanto é um chumbo leve. Vamos lá ver se ela atinge os tais 380 e tal, acho que é por aí que indica a marca, ou como é que acontece, o que é que acontece. Acompanhem o vídeo então, acompanhem os testes de cronografagem.
que vocês tenham gostado do vídeo, e se já viram até aqui é porque provavelmente gostaram. E então, se gostam de ver este conteúdo no canal e querem ver mais vídeos, inscrevam-se no canal, ajudem o canal a crescer, que é para conseguir trazer mais conteúdo como este. Um abraço e até ao próximo vídeo.